Olá, pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nas redes sociais. Estamos falando diretamente da região de Parelheiros, zona sul da cidade, onde fica a nossa grande atração de hoje, o borboletário Águias da Serra. Hoje a gente vai fazer um passeio bem legal para entender o ciclo da vida de um dos insetos mais encantadores e fascinantes da natureza. Olá pessoal, meu nome é Denise Kirihara, eu sou guia de turismo. Sejam todos bem-vindos a mais um passeio dessa série de tours virtuais promovida pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo de São Paulo. Desde junho a gente vem fazendo essa série para dar várias dicas de passeios legais por São Paulo. E aqui vocês estão vendo que eu estou no meio da natureza, mas a gente não está tão longe assim do centro da capital. A gente está a cerca de 50 quilômetros do centro da capital, a gente está na zona sul, extremo sul da cidade de São Paulo. A gente está na subprefeitura de Parelheiros e a gente vai fazer um passeio bem legal no borboletário Águias da Serra. Eu até peguei aqui já o meu guia. Assim que vocês entram, vocês já recebem esse guia com todas as dicas, com todas as atividades que vocês podem encontrar aqui. A gente tem mini golf, tem trilha, tem piscina de lama para vocês aproveitarem. E claro, a gente vai conhecer o mundo mágico das borboletas, esse inseto fascinante, né, que cativa todo mundo. E não sei se vocês sabem, a gente tem aqui tem já uma fotografia, né, que dá indícios de um filme, né? Um filme bem famoso aí que foi gravado aqui, que é o Carrossel. Foi gravado bem aqui, pessoal. A gente vai ver onde a equipe de filmagem, né, ficou vários meses aqui para gravar esse super filme e a gente vai conhecer esses espaços ainda hoje. Bom, aqui do meu lado, eles têm uma grande infraestrutura. Vocês podem ver aqui que tem restaurante. Inclusive, é importante lembrar que eles estão seguindo os protocolos de higiene e segurança para vocês aproveitarem com toda a família esse dia bem gostoso aqui e com segurança também, tá bom? Então tem esse restaurante aqui para vocês almoçarem, tomar café. E seguindo aqui, pessoal, a gente tem uma trilhazinha, né? Como eu disse para vocês, a gente está na zona sul da cidade de São Paulo, na subprefeitura de Parelheiros. E é uma região super importante porque a gente está dentro do polo de ecoturismo de São Paulo. A gente está numa região que é considerada uma das maiores áreas de proteção ambiental do mundo. Para vocês terem uma ideia, essa APA, essa área de proteção ambiental, ela é tão grande que esse território, essa área, né, equivale a 1/6 do território da cidade de São Paulo. E vocês podem encontrar aqui nessa região não só o borboletário Águias da Serra. Aqui vocês podem encontrar também, logo aqui próximo, bem próximo mesmo, o Parque Estadual da Serra do Mar, cachoeiras, tirolesa, rapel. Então tem várias atividades de ecoturismo que vocês podem encontrar por aqui. E eu estava aqui dando uma olhada, né, nesse guia que eles já entregam logo na entrada para vocês. Dê uma olhada nessas espécies de borboletas que vocês podem encontrar. E a gente vai conhecer hoje, né, como que é o ciclo da vida de uma borboleta. Quais as fases que ela passa, né, desde da fase do ovo mesmo, né, até passar pela lagarta, até pela pupa, até ela ganhar as asas. Então, eu acho que a borboleta é um dos insetos mais encantadores que a gente tem no mundo, né? E quem vai acompanhar a gente nesse passeio super legal pelo borboletário é o Miguel. Tudo bem, Miguel? Bom dia, Denise, tudo bem? Tudo bom dia, pessoal em casa. Ele é o diretor do borboletário, que honra, né? Isso, a gente viu? É o diretor do borboletário acompanhando esse passeio super legal hoje, pessoal. Obrigada por receber a gente. Ó, o tempo tá ajudando, ó, tá um Nossa, solzão. que dia lindo! E é um super passeio para passar com a família. Sim, a gente tem, além das borboletas, tem uma série de atividades para as crianças, adultos, saírem um pouco aí da quarentena e poder aproveitar um pouquinho a natureza, né? Bom, aqui
já tem indícios de várias atividades, né? Um passeio aqui, completo, né, Miguel? Aqui é o mini golf, então a gente tem algumas atividades que ficam o dia inteiro abertas, algumas têm horários para acontecer, mas todas estão inclusas no ingresso. E aí a gente faz assim diversas atividades para agradar aí a família quando vem, todo mundo conseguir curtir um pouquinho. Eu tava falando pro pessoal de casa, Miguel, que nem parece que a gente está na cidade de São Paulo. Impressionante, né? E a gente tá na zona sul da Zona cidade. Sul. Aqui o bairro chama Marcilac, né? É o maior bairro da cidade de São Paulo. É a maior área verde que a gente tem na cidade, mas também é a menor população da cidade, né? Olha só que Então é uma área super rica, a gente tem o polo de ecoturismo da cidade de São Paulo aqui, então tem uma série de atividades, cachoeiras e tal, e tem o borboletário aí como uma opção também. Inclusive essa área de proteção ambiental é a primeira de São Paulo. E ela é uma das maiores do mundo, assim, urbanas, né? Então a gente tem o Parque Estadual, que está a uns 5, 6 quilômetros daqui, pertinho, né? E tudo que a gente está vendo aqui é uma das últimas áreas protegidas aí da nossa cidade, com Mata Atlântica, né? Vegetação preservada. Inclusive o rio Capivari. Esse é um afluente aí do rio Capivari. É o último rio limpo ainda da cidade de São Paulo. Então é uma região muito rica com água aqui, tem muita nascente, muito rio, né? Olha então, só, aqui é uma área um pouquinho ainda assim, né? Que maravilha, pessoal. Então aqui esse rio aqui a gente faz os caiaques, né? Fica nessa área represada. Então aqui é uma área meio central, a gente consegue ver algumas das atividades aí que estão abertas. Lá embaixo, naquele banner branquinho, lá embaixo é a piscina de lama. Que a gente não vai ter tempo para brincar lá, né, Denise? A gente só vai falar de borboleta hoje. Então o pessoal aqui também curte uma piscina de lama e faz um tratamento de pele super especial cabelo, também. Super especial, viu? Já sai com tratamento aí de pele. Então um passeio completo. Durante o dia tem lá os campos, tem a pesca. Futebol. Então o pessoal pode vir brincar, não tem custo essas atividades, né? Tudo todo mundo fica de máscara o tempo inteiro, o caiaque é sempre higienizado de uma pessoa para outra, para manter a segurança aí também. E aqui em cima fica o borboletário, né? Esse borboletário, ele é o primeiro e único aí da cidade de São Paulo, né? É engraçado que o Brasil tem poucos borboletários, né? Mas a gente é o país com o maior número de espécies de borboletas no mundo, né? A gente de quantas espécies? Tem mais de 4.000 espécies no Brasil. Nossa, então é muita coisa. Muita borboleta. E os borboletários que existem, por exemplo, na Europa, na época do inverno fecha, porque lá com neve e tal, eles não conseguem manter. Aqui a gente consegue ter ele o ano inteiro. Então tem épocas que tem mais borboletas, tem épocas que tem menos, mas a gente consegue ver as borboletinhas de perto, né? Legal. E esse borboletário, pessoal, abriu em 2015 e é o primeiro da cidade de São Paulo. E o maior borboletário privado do país. Isso. E é enorme. E a gente vê o encantamento que as pessoas têm com borboleta, né? Tatuagem, quase todo mundo que faz tatuagem acaba fazendo uma de borboleta. Deve ser um dos desenhos mais populares em estúdio de tatuagem, deve ser borboleta. E as crianças também se encantam muito. É um processo muito rico para elas aprenderem a borboleta, né? E o processo da borboleta, ele é legal para as crianças e para os adultos também, que a gente aprende muito com essa metamorfose da borboleta, a gente consegue trazer para o nosso dia a dia também, né? As transformações que a gente passa aí, né? É uma metáfora da vida, né, Miguel? Se a gente pensar, né? Desde a fase do ovo, do casulo, são 4 fases. Tem algumas coisas interessantes, né? A borboleta, quando a lagarta está dentro do casulo, que vai nascer a borboleta, se você abre o casulo e ela não faz a força para sair do casulo, a asa dela fica atrofiada. Nossa. Ela precisa fazer aquela força para algumas estruturas romperem e como se fosse o sangue dela, a hemolinfa, ir para as asas e ela conseguir voar. Então serve para a gente também, né? Às vezes a gente tem que sair do casulo e dar um trabalhinho, mas depois sai uma borboleta bonita. É verdade. Bom, olha essa entrada super bonita. Aqui é o lugar das fotos oficiais. Ah, é? E agora o pessoal do Instagram, né, rede social, o pessoal já aproveita esse momento aqui, então, né? Aqui o borboletário, né? A gente tem uma área que a gente vai mostrar aqui para vocês aqui fora, que é o jardim de atração que a gente chama, que é onde fica bastante flor, fica bastante borboleta fora também. E aí a gente tem os banners com as explicações de cada fase, tanto em português como em inglês. E depois a gente vai passar pelo laboratório, onde a gente vai mostrar de pertinho as fases da borboleta. Então as pessoas conseguem ver no banner e depois ver no real. Tudo isso antes de entrar no borboletário, né?
Então, para as crianças, principalmente, às vezes estão receosas de ver a borboleta, a gente já faz uma adaptação aí para quando chegar nas borboletas estar mais tranquilo o processo. Antes da gente entrar aqui, Miguel, eu queria perguntar que eu vi falar que tem oficina de foguetes aqui. Tem Olha aqui. isso, pessoal. Vocês No finalzinho da live a gente vai chamar dois mini astronautas aí para soltar um foguete para gente. Fica aí, pessoal, que a gente vai mostrar. Lá embaixo a piscina de lama, ó, daqui dá para ver melhor. Ah, aqui dá para ver. Isso. Tá vendo ali, pessoal? Lá embaixo. Ali, olha, venham com roupa usada, velha, porque sai tudo tingida, viu? É o momento de pegar aquela roupa, né? Que você tá deixando guardada no armário, né? E fazer um tratamento de pele especial também. um tratamento de cor na roupa também. Bom, então esse é o caminho que o visitante faz, né? Assim que entra no borboletário. Então você disse, né? Esse caminho aqui, a gente vai primeiro nos banners, que as pessoas vão se familiarizando, né? Isso, para entender um pouquinho esse processo delas, né? Tem muitas curiosidades, coisas que a gente nem imagina das borboletas, né? E Miguel, são 4 fases, certo? Isso. A primeira fase seria o ovo, né? Então a borboleta, na vida dela, ela coloca de 300 a 400 ovos. Então aqui a gente tem a borboleta que menos vive aqui, vive uma semana, a que mais vive uns 3 meses, né? Então naquele período, em uma semaninha, ela põe 300, 400 ovos. Então vem um pouco da função dela na natureza, né? Antes do borboletário eu acreditava que a borboleta servia para polinizar, né? Mas a polinização da borboleta é pequena, eles falam em 10, 15%. Quem poliniza é a abelha, a vespa e o morcego, quem faz a polinização mesmo, né? A grande função da borboleta é servir de base de cadeia alimentar. Então ela vai alimentar desde a joaninha que vai comer o ovo, até o passarinho que vai comer a borboleta em si. Então ela é muito importante para o ecossistema, né? Então ela vai alimentar vários insetos em várias fases. E o primeiro lugar onde a borboleta vai colocar o ovo depende da espécie. Cada espécie é atrelada a uma planta em si. Então você vai ter a borboleta da couve, ela só coloca o ovo na couve e a lagarta só come a couve. Então se você tem uma diminuição daquela população daquela planta, diminui a borboleta também. Então, se não tiver couve, ela passa morre fome. De fome. Você pode dar a folha mais linda que você tiver, não vai adiantar. E se você, algumas curiosidades, né? Se você pegar a couve do mercado lá que a gente consome, você pode lavar com bicarbonato, deixar de molho, lavar com vinagre, e der para a lagarta comer, ela morre. Existe ainda resquício do agrotóxico lá, né? Então vocês plantam aqui? A gente tem produtores aqui da região que fornecem para a gente sem agrotóxico, para conseguir alimentar elas com segurança, né? E fica aqui próxima a plantação? Isso, é próximo. Tá. Então aqui mostra um pouquinho desse universo dos ovos aí, tem algumas fotos assim mais específicas. Tem, né? Até em inglês também. A gente recebe muito estrangeiro aí, porque o Brasil é muito conhecido com essa parte de meio ambiente, né? E a borboleta junto com ele, né? E aí tem uma série de curiosidades. O ovo ele é colado nas folhas com uma super cola. Os cientistas estão tentando sintetizar essa cola para fazer cola para uso industrial mesmo. Que é o primeiro passo, né? Isso, é o primeiro passo, a lagartinha na folha. Ela sai da casca, geralmente ela come a própria casca do ovo, que é muito rica para ela já começa a trabalhar o maxilar dela, né? Mas aí tem várias espécies, vários tipos de ovos, né? Aí do ovo a gente vai para a lagarta. Segundo passo. Segunda fase. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no borboletário, eu vou mostrar de pertinho, mas a lagarta ela nasce bem pequenininha. E a função dela é só comer. Ela acorda comendo e vai dormir comendo. Eu acho que eu nunca vi uma lagarta pequena. Eu sempre já vejo já é grandona, né? Grandes. Eu vou te mostrar uma que é quase microscópica. Vai ser a primeira vez, então, que eu vou ver uma lagartinha. E a lagarta, ali tem até a foto ali da direita, demonstra diferença de tamanho delas, né? Nossa, olha o tamanho. A lagarta tem a que mais cresce, chega a crescer 10 mil vezes de tamanho durante o período dela de crescimento, né? Então assim, ela cresce muito, ela come muito, né? Se você olhar aqui, a gente tem um pouquinho da estrutura dela, né? Então as lagartas são sempre iguais. As 3 primeiras patas são as patas realmente. E essas outras patas de trás são ventosas. A lagarta come a folha de ponta cabeça, para o passarinho não ver. Porque se ela ficar por cima da folha, aí o passarinho vê, fica mais fácil de predar ela, né? Como a natureza é sábia. Nossa. E as borboletas, elas não têm veneno.
né? Quando a gente pega aquela taturana que tem muito veneno, peluda, que é perigosa, são de mariposa, não são de borboleta. Isso que eu ia perguntar, se tem espécies venenosas. O mundo da biologia tem muitas exceções. Tem algumas espécies que têm uma urticância na lagarta, mas é pequena, né? Então a borboleta é um animal dócil. Você não vai pegar uma borboleta que ela vai te picar, vai te morder, não tem como, né? Principalmente a borboleta alada, né? Então a borboleta ela tem que fingir ser perigosa. Então, por exemplo, essa lagarta aqui, essa lagarta ela não é brasileira, mas ela tem um veneno nela, porque ela come uma folha que é venenosa. A monarca, que é aquela amarelinha ali, também. Que está aqui na foto, na Isso. última foto. Então, assim, para nós seres humanos, a não ser que a gente queira comer a lagarta, não tem isso. Mas o passarinho, se ele comer a lagarta é que acaba sofrendo porque ela tem veneno no corpo dela. Mas as lagartas, elas põem, por exemplo, essa daqui tem como se fosse um espinho aqui. Aí eu vou mostrar de olho de coruja, ela tem vários espinhos, tal, mas é só para fingir que é brava, mas não é brava não, né? Então dá para pegar ela na mão super tranquilo. E como são inteligentes, né, nessa parte de autodefesa, se camuflar de acordo com E elas têm que sobreviver de algum jeito, porque elas são muito indefesas. A lagarta nem conseguir fugir consegue, porque o movimento dela é muito devagar, né? A natureza vai se adaptando. Vai se adaptando. É incrível isso. E Miguel é super educativo, né? Eu acho que é um passeio super divertido e também educativo. A gente faz, no final de semana tem os banners aqui para o pessoal se informar e a gente recebe muito grupo escolar. Tanto para pernoite, que a gente tem um acampamento onde foi filmado o filme do Carrossel aqui, como só para estudo. Então as escolas vêm e fazem um estudo específico do borboletário. Aí vem biólogo para fazer um estudo mais apurado, né? Bom, aqui a gente chegou na pupa. Isso, aqui a magia acontece, que é a metamorfose, né? Nesse quadro aqui a gente consegue ter uma ideia. No final da vida, essa daqui é da borboleta monarca. No final da vida dela, a borboleta, a lagarta, ela solta fios de seda. O bicho da seda, ele é uma mariposa, né? Ele é viável comercialmente para usar seda porque o casulo dele tem 1 quilômetro de fio contínuo. Então consegue 1 quilômetro. Nossa. As lagartas de borboleta também tem seda, mas comercialmente não dá para usar aqui pouco. E o do bicho da seda é bem cruel o processo, porque para pegar aquela seda, quando ela encasula, ou eles desidratam ou jogam em água fervente. Então mata o bichinho lá dentro. E aí consegue tirar a seda. A seda da borboleta é muito similar, né? Só que ela usa no primeiro processo para se fixar. Então ela se fica fixa, fica pendurada. E ela fica uns 2, 3 dias ali parada. Você acha até que morreu, assim, que não se mexe mais. De repente, ela começa a se mexer e rompe a pele. E o casulo já está formado embaixo da pele dela. E é um processo maluco, porque ela não se mexeu e o casulo foi formado. É um processo químico, né? E quanto tempo ela fica, Miguel, assim, no casulo? Aí vai depender da espécie. A monarca é uma borboleta que fica uns 2 meses como lagarta. Ela vai ficar uns dias paradinhas, assim. E a hora que ela formar esse casulo, ela fica uns 2 meses como casulo, paradinha lá dentro. Mas é bastante tempo no casulo, então, se a gente pensar. E aí, se você olha esse casulo, ele tá verde, né? Aqui dá para ter uma ideia que no final do ciclo dela, já dá para ver a borboletinha formada lá dentro. Aqui embaixo que você falou que forma, né? Essa parte de baixo? Ela forma inteira aqui, né? Ó, você tá vendo? Aqui tá a asa, a cabecinha. Dá pra ver melhor. E aqui dá para ver o esforço dela saindo do casulo, né? A borboleta geralmente nasce de manhã, porque ela precisa secar a asa. A asa dela, quando ela nasce, ela é toda molhada e ainda amassada. Bem é como se fosse uma folha de papel. A folha de papel, porque imagina, essa borboletona, ela consegue caber aqui dentro desse casulo. É como se fosse papel. Se a gente molha, a gente consegue amassar mais o papel. O papel seco você não amassa tanto. Então a asa fica bem molhada, a hora que ela sai bastante água, bastante líquido, e ela fica pendurada de ponta cabeça algumas horas, para a asa secar. A hora que a asa seca, fica mais durinha, consegue voar. Por isso 15 dias de sol tem muito mais borboleta. E a borboleta, por isso que aqui no borboletário a gente só abre quando não tem chuva, ou não tem garoa, ou não tem previsão. Porque mesmo sendo coberto, a borboleta pressente que vai chover por causa de diferença atmosférica e tal, e não voa. Mesmo que aquele lugar esteja seco, né? E aí acaba com o passeio do visitante que vem aqui. É importante você dizer isso para o pessoal dar uma ligadinha antes. Isso, nas mídias sociais, no site, tem um telefone que no dia da sua visita você liga e já informa se está aberto ou não, né?
E aí você tem vários tipos de casulos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês no laboratório da olho de coruja. Bom, a gente chegou na parte mais prática, então, né? A gente Você consegue trazer para mim esse aqui pertinho? Eu vou pedir aqui fora. Ela vai trazer para mim, pode ser só a lagarta, o ovinho e o casulo e a borboletinha, aí eu mostro para eles. Eu vou trazer é bem pequenininha a lagarta. Eu acho que aqui não vai dar por causa do reflexo da câmera, eu vou mostrar pertinho para vocês. Mas explicando aqui é o laboratório onde a gente faz todo o manejo. O borboletário, ele é um zoológico de borboletas. Então é como se fosse um zoológico só de borboletas. Então aqui a gente faz a criação das borboletas, né? Então a gente pega lá no telado os ovinhos, o telado a gente vai conhecer daqui a pouquinho onde ficam as borboletas. Esses ovinhos a gente traz para cá e fica alimentando. Ali no fundo dá para ver um monte de pote que tem lá. Dentro de cada pote desse tem 20, 30 lagartas. Todo dia tem que trocar a comidinha delas, as folhas. Tem que limpar bem o pote, que um dos problemas das lagartas é fungo. Se dá fungo, mata o plantel inteiro. Então a gente precisa ter um cuidado com a asepsia assim muito grande. E quantas lagartas vocês têm A aqui, gente mais deve ou ter menos? umas 9 mil, 10 mil aqui em várias fases, né? Isso varia muito. Então assim, tem visitante que vem e pega o borboletário cheio de borboleta. Tem visitante que vem e pega com pouca borboleta. Varia muito se choveu, se não choveu, se fez frio. A gente não tem muito controle disso. Uma dúvida, né? as estações do ano. Vocês têm borboleta em todas as estações? Tem em todas, mas depende da espécie. Tem mais numa época ou menos na outra. Então. O melhor Obrigado. O melhor é a primavera e o verão, né? Então, você tem espécies que vão aparecer mais numa época e espécies que vão aparecer mais na outra. Miguel, parece uma folha Parece uma pendurada, folha. né? Que você está explicando. Eu vou Olha aqui, mostrar, pessoal, parece uma folha penduradinha, Esse é o mas não casulo é uma folha só. É um da olho de casulo. coruja. Essa folha é de mentira, ela não pegou uma folha da natureza, ela faz com fio de seda e cera. E ela monta esse casulo. Esse casulo é dessa borboleta. Tudo que eu vou mostrar aqui é dessa, é a olho de coruja. De um lado ela é azul, bonita, do outro ela imita um olho de coruja para quando ela tiver com a asa fechada, passarinho achar que ela é uma coruja, não achar que ela é uma borboleta, né? Aqui a asa, se vocês conseguirem ver aí pela imagem, ela tem como se fosse, esse colorido dela são escamas, é como se fosse um pó. Se eu passo o dedo aqui, essas escamas vão saindo no meu dedo. Tem maquiagem que é feito com esse pó. E tem muita gente que fala que borboleta cega, né? Não cega, porque aqui tá todo mundo vendo ainda e a gente manipula então é ela. lenda, né? É lenda. Tá. Né? Falavam isso antigamente para as crianças não machucar a borboletinha. Então de um lado é para autodefesa Isso, e do outro é para namorar. Para namorar, para ficar bonito para sair, Bem viu? esperta essa borboleta. E essa espécie aqui que eu tinha falado que cada uma é de uma planta, ela é da bananeira. Então ela vai colocar os ovinhos, a lagarta só come folha de bananeira. Esse daqui são os ovinhos que ela coloca. Quantos ovos você disse que elas São de colocam? 300 a 400 na vida dela. Tudo que eu estou falando é que é muito estimativa, porque a biologia vai mudar muito com o clima e tal, mas é o que a gente tem de média aí, né? Ela cola esses ovinhos na folha da bananeira. Esses ovinhos vão ficar alguns dias e vão eclodir. E vão sair essas lagartinhas aqui, ó. Essas lagartinhas aqui eu acho que tem uns 10 dias. É bem pequenininho, ó. Geralmente eu acho que o pessoal de casa também vê essas lagartas grandes. Grandes. Sim. E dá um medo essa lagarta grande que eu já vou mostrar. A gente faz sessão terapia de lagartas aqui. Tem também aqui? Tem, viu? É o serviço completo. Ó, aqui ela tá comendo, tá? Mostra até a folha. Ela passa o dia inteiro comendo. Essas daqui já tem uns 10 dias. Ela nasce bem pequenininha mesmo, do tamanho daquele ovinho. Que é a parte boa, é comendo. É comer, tranquilo. Aqui no borboletário ainda protegida, sem passarinho. Na natureza, de cada 100 ovinhos, 2 viram borboleta. Aqui de cada 100 ovinhos, 80 viram borboleta. Aquela lagartinha, aquele ovinho, depois de 1 mês e meio, 2, está desse tamanho aqui. Nossa, então, ela cresce rápido então. Cresce rápido. Daquele tamanho fica desse tamanho. E a borboleta não cresce, ela já nasce do tamanho que ela vai ficar. Ela só cresce na fase de lagarta mesmo. A lagarta, ela tem ocelos, os olhos dela são ocelos, ela enxerga claro e escuro, ela não enxerga imagem. Então ela tem uma visão bem precária, né? Ela tem sensores para saber, ela está aqui tentando identificar se minha mão é uma folha ou não. Esse é o trabalho dela atual, né? E como eu falei, ó, ela tem um monte de espinho aqui para fingir que é venenosa, mas ela é super dócil, né? Então, é igual o caso do olho também, eles encontram uma forma uma forma, né? De autodefesa. De autodefesa.
Então essa lagarta aqui, ela vai se pendurar, que nem eu tinha falado lá, vai ficar alguns dias paradinhas. Eu vou pôr ela no pote errado. E aí vai sair esse casulo. Esse casulo aqui, ela que faz, né, o casulo. Não é pego uma folha do ambiente, tem até um pontinho dourado, tá vendo? Não sei se dá para pegar na câmera. E ela faz esse pontinho dourado, ela imita essa folha para ela se afugentar. Ela se mexe aqui dentro. Se você joga água, ela se mexe, esse casulo. Só que se você quebrar o casulo, sai um líquido, uma pasta. Então ela passa por um processo de transformação assim química enorme, né? Depois de 1 mês e meio, 2 nessa espécie, aí sai a borboleta, né? Então esse é o ciclo da olho de coruja, né? Nossa, quando a gente passa parece que é uma folha. Parece que é uma folha. Simples, né? A gente não tem nem noção. De casa, quando vê, já sabe que é um E essa casulo. borboletona sai desse casulinho. Por causa disso, a asa sai toda amassadinha. Por conta da umidade que você explicou, que dá É um processo muito líquido. A hora que estoura assim, o casulo, sai um monte de água assim junto, né? Aí quando nasce aqui a borboleta, a gente leva para o telado, solta e fica um ciclo fechado, né? Ela coloca os ovos. E como a gente faz para pegar o ovo lá? A gente tem a planta que ela põe o ovo, ela só vai pôr ali. Então algumas a gente vai com um vasinho, põe a planta lá no começo do dia, no final do dia tá cheio de ovinho. A gente traz para cá, elas tiram da folha e vão colocando nos potinhos, né? Então quando ela escolhe uma planta é para a vida toda? Aquela espécie é só dela. aquela planta, Entendi. isso. E aí o visitante, vocês conseguem observar isso aqui de pertinho, olhar o laboratório. E dentro do telado fica um dos monitores que tira dúvida e ajuda as pessoas a passar uma água com açúcar para conseguir ficar mais fácil pegar a borboletinha na mão. Quase todo mundo consegue pegar. E a dica é não venham com repelente, que às vezes o pessoal vem para uma área de mata, enche de repelente e elas não e aí vêm, as borboletas não vão gostar muito do cheiro. E perfume assim na mão são coisas que afastam muito a borboleta, né? No começo é mais difícil de pegar ela, a gente não pega a borboleta pela asa, né? Porque se essa asa quebrar, ela morre. Então eu vou mostrar lá dentro, a gente pega pela frente, ela sobe no nosso dedo e aí dá para pegar ela de pertinho. Na natureza é mais difícil pegar porque elas são mais arredias, né? Por causa dos predadores. Aqui é mais facinho. Então o cheiro afasta e atrai também, porque vocês colocam um suquinho também, isso. né? E conforme você vai pegando a borboleta, ela vai soltando feromônio na nossa mão, aí fica super fácil pegar. No final do dia você já está um expert aí em pegar a borboleta. E qual o próximo passo do passeio? Aqui aí a gente passa nessa parte informativa, né? Tem mais algumas curiosidades isso aqui das borboletas. Que eu tô vendo. Aqui demonstra as escamas da asa, né? Para se ter uma ideia. E aqui mostra a boquinha dela, a gente vai conseguir ver lá, que é a espirotromba, né? É como se fosse um canudinho, são um canudinho duplo. Que com esse canudinho ela entra dentro da folha ou pega a fruta para se alimentar, né? E aqui também dá uma ideia dos olhos. A borboleta passa por uma transformação total na metamorfose. A lagarta tem um sistema digestivo enorme e um sistema respiratório minúsculo. A borboleta inverte. Ela praticamente não tem um sistema digestivo, é bem pequenininho, e o sistema respiratório é enorme, porque ela faz muito movimento, né? A lagarta não tem nenhum órgão sexual, ela não tem nenhuma identificação, vem tudo na metamorfose também, se é fêmea ou macho, né? Então aqui dá para ter uma ideia legal aí da borboletinha. Você falou das asas, Miguel, uma coisa interessante que eu vi já sobre as borboletas é que as asas são transparentes e as escamas refletem cores diferentes. A luz em cores diferentes. Eu achei muito interessante e isso. A asa é como se fosse uma folha de papel super fina, super. São escamas bem minúsculas. Você só consegue ver no microscópio mesmo. Senão você vê como se fosse um pó, né? E aqui começa... Miguel, para onde você está levando a gente? A gente tá Parece uma caverna, gente, olha. Aqui é para dar um efeito visual e dar uma acalmada na criançada também. Nossa! Então quando a gente parece um casulo. Parece um casulo, viu? Dá essa sensação, pessoal, quando vocês entram aqui. A sensação de um... E a ideia é acalmar um pouco o espírito aqui, respirar antes de entrar lá no borboletário, né? Então aqui o pessoal passa algumas regrinhas antes de entrar e aqui dentro ficam as borboletinhas, né? Aqui essa é a Maria que está hoje aqui com a gente. Oi, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Borboletário Águas da Serra. Obrigada. Eu sou a Maria e eu estou aqui para colocar um pouquinho de suquinho no dedo de vocês, para que vocês possam convidar a borboleta para subir no dedo. Já tem algumas aqui. E pedir para vocês prestarem atenção onde vocês pisam
Mas as borboletas também ficam pelo solo, pois elas se alimentam também dos sais que estão no solo. E pedir para não pegar a borboleta pela asinha, né? Porque é composta de microescamas e ela pode ficar danificada e ela não voar mais. Então a gente vai passar no dedo líquido, que é água com açúcar mascavo, e vamos convidar a borboleta para vir no nosso dedo. Quem vai segurar a borboleta? Ah, Denise. Eu vou. Eu já tô... Eu vou ajudar ela que se precisar. Sim, A Maria eu não vou, precisa nem então. mais passar água no dedo Ah, dela. é? As borboletas já até conhecem ela, né, Maria? Verdade. Gente, é muito mágico aqui, onde o espetáculo da natureza acontece. É. Isso, maravilhoso. A gente vai ver na Ó, prática essa agora. daqui que passou voando é do maracujá. Hoje a gente está com bastante da olho de coruja, Mandar que é uma um das pouquinho mais aqui. fáceis de pegar. Vamos aqui que tem o... Onde está a comidinha delas, é onde elas estão mais concentradinhas. Gente, olha que legal vocês acompanharem o primeiro voo de uma borboleta. Olha que legal, né? E todo dia Emocionante nasce um monte de esse borboletinha aqui. momento. Aqui tá Olha uma... isso, gente. Quantas borboletas. É olho de coruja que Essa é chama. olho de coruja. Quantas delas tem aqui? Aí depende da época do ano, eu vou fazer uma coisa que não pode, mas Essa é uma só das pra espécies trazer uma mais borboletinha pra populares você. que vocês têm aqui, então. Isso, nessa época do ano, né? Cada parte, ó, aí a gente consegue pegar Mas no será dedo. que ela passa pra mim? Passa. Vamos ver. Ó, vem aqui pela... Agora foi. Aí. Ai, gente, olha. Que passeio fascinante, olha isso. Ela tem as 4 patinhas, esse aqui que tá mexendo é a espirotromba, que é a boquinha dela. Ela cria uma boca? Como que é? Ela é, é um Essa canudinho, espirotromba, como é um que canudinho, funciona? ela enrola e guarda embaixo da cabeça. Então a hora que ela não está usando, ela guarda, e a hora que ela precisa se alimentar, ela coloca fora, né? Eu tô olhando os olhos dela e eu vi que uma borboleta tem uma supervisão, né? Ela consegue ver até raios ultravioletas e mais de mesmo. 180 graus, ela tem o que eles chamam de olhos multifacetados. São milhares de pequenos olhos que formam esse olho, né? Então ela tem uma visão super apurada, e a lagarta praticamente não enxergava, né? É o contrário, né? Ela faz uma mudança, uma transformação total, intensa, né? total. A gente pode dizer que a borboleta tem uma vida bem curta, mas uma vida bem intensa. Bem intensa. Né? E aqui, ó, dá pra ver essa aqui, a pontinha da asa dela tá quebradinha, que é uma borboleta mais velhinha, né? Ela deve ter os seus 2 meses, né? Aqui na pontinha dá pra ver que tá Isso, aí quebradinha. vai quebrando. Tem umas que ficam bem quebradinhas, né? Que pena que não dá pra ver a parte azul que tão bonita, né? Porque essa parte é tem de umas voando autodefesa por aí, dela. viu? Então agora que o sol tá vindo, começa a esquentar. Os últimos dias a gente teve chuva, então dá uma baixada no plantel. E agora começa a vir o sol, elas começam a voar mais também. Ai, gente, que lindo. Que emocionante, assim, a gente acompanhar o primeiro voo de uma borboleta. É muito. E é muito gostoso pegar ela na mão, né? Ter esse Sim. contato. Primeira vez que eu pego uma borboleta. É uma borboleta, a gente Experiência gosta pra tanto, mim. mas só de longe, né? Elas ficam Sim. tão à parte, né? Eu vi ela quando eu fui para Foz do Iguaçu, essa borboleta. Onde mas não- tem bananeira, encontra muito, Tem. assim. E aí E a ela só criançada come- aprende a ver a lagarta, que não é Ela- venenosa. Acho que ela quer ir pra você ela agora. veio mostrar o azul, tá vendo? Elas são Olha, bem eu obedientes. Ela me entendeu. E aí a criançada vai buscar aquelas lagartas grandes que não tem veneno, a criançada consegue encontrar por aí, né? Qual que é essa espécie aqui, Miguel? Essa daqui eles tem chamam de outra. flamenguinha, essa aí Tá. é do maracujá. Aqui ela tá linda, ela é procurando lugar para menorzinha. colocar o ovinho. As menores são mais ágeis assim também, é mais difícil de pegar, né? Mas aqui é muito fácil pegar borboleta, todo mundo que vem acaba pegando. Aí dá para pegar borboleta, antigamente a gente punha na ponta do nariz, mas agora com as máscaras não dá. Não dá mais para fazer isso. Então tem que vir em dia ensolarado mesmo, Isso. né? Agora Aí entrando vem o mais. verão é a melhor época, que é quando mais tem borboleta, né? Por causa do Covid, a gente ficou uns meses com uma produção reduzida, né? E agora está retomando o plantel, né? E aqui, Miguel, além de laboratório, vocês têm uma super fábrica, vamos dizer assim, borboletas. né? De borboleta. Tem, viu? E é tudo para estudo, né? É tudo para visitação e para estudo também, né? E aqui, elas... Aqui são bebedouros, elas são conseguem beber aqui de bebedouros. dentro também. É o mesmo líquido que a gente passou na mão, né? Bonitinho. Elas param aqui pra... E dá para você muito criar beija-flor com borboleta, né? Porque a alimentação é bem similar, né? Ah,
E aí os visitantes ficam livres, né? A gente está trabalhando com todo o distanciamento, não deixa o telado ficar muito cheio, mas a pessoa fica livre aqui, passa o líquido na mão e pode pegar as borboletas. Tem que ter monitor, né? Igual a Maria. Isso, a Maria fica sempre disponível para tirar dúvida. Então aqui você deixa o visitante livre, então. Livre, tá? O passeio, a ideia é ele ficar bem livre, conseguir aproveitar. Tem gente que chega durante todo o dia, então pode vir a hora que quiser aqui durante a abertura do borboletário, aqui no borboletário. Então às vezes a pessoa vai fazer uma atividade de recreação, depois vem para cá, ou vem para cá, brinca e depois volta aqui de novo, não tem problema, né? E são todas borboletas nativas da região, né? Então são todas da Mata Atlântica. Ah, isso é importante, vocês preservar isso. A fauna então, também local. A fauna também. E tem espécies, por exemplo, a gente tinha antigamente muito uma branca. No começo do ano deu alguma coisa que sumiu, é a borboleta da couve, que a lagarta come a couve. Até nos produtores aqui da região, eles nem passam mais agrotóxico, que está sem, né? Então deu uma baixada assim geral. Os cientistas acham que tem muitas espécies, mesmo nas plantações. Tem muitas espécies, essa aqui é a monarca, ó. Ai, essa é bem conhecida. Ela migra do México para o Canadá. Nossa, uma viagem, hein? Uma viagem. E, diferente dos passarinhos, ela não migra... que, às vezes tem um passarinho que já fez o caminho, né? No caso da borboleta, ela começa a migração, aí ela coloca o ovo, morre, nasce novas borboletas que continuam o trajeto, sem saber onde elas estão ou para onde elas vão, elas conseguem continuar. Nossa, elas têm essa inteligência. Incrível, incrível. E são milhões de borboletas, né? É bem bonito o processo. Aqui eu reparei que a gente entra em dois espaços para não deixar porque a gente as borboletas do borboletário, né, não saem para fora e a gente também não traz borboleta de fora, o ciclo é fechado, né? Então se alguma borboleta escapa, a gente traz para cá. E o horário de funcionamento não é por acaso então, Miguel, que é justamente esse período que elas estão mais ativas. As pessoas vão encontrar mais borboletas. Então aqui. É das 10 às 4 da tarde, né? Que é o período que elas estão mais ativas. E aí, dependendo da época do ano, tem mais ou tem menos, né? Então agora é um período que começa a aumentar bastante a quantidade de borboleta, né? Agora e a ideia... chegou o verão, pessoal, aproveitem para vir aqui. E a ideia é a gente fazer uma conscientização mesmo, né? Porque o agrotóxico que a gente fala é para matar lagarta. É muito comum no nosso jardim, se a gente tem um pé de maracujá, vê as folhas todas comidas, a gente fala, nossa, tem lagarta. A gente vê a lagarta como algo ruim, mas a lagarta é uma borboleta, né? Então a gente conscientizar mesmo, todo mundo, né? O Covid veio um pouco para isso, para a gente olhar a natureza aí de uma outra forma, né? E o Covid trouxe isso de valorizar mesmo mais a natureza. A gente ficou preso por tanto tempo. No casulo lá, né? Sim, isso, é uma metáfora, né? Que essa metamorfose surge para a gente dar valor para outras coisas. E se não der valor, aqui a gente tem Olha só, um lixo não reciclável. Super legal. Falando de conscientização, né? Tem aqui super legal. E aqui no borboletário a gente vai ter algumas atividades que ficam o dia inteiro, que é o mini golf, tem o passeio de caiaque, a pesca, tem área verde para o pessoal passear e tem as atividades programadas. Então a gente tem um passeio na trilha que fica aqui atrás, tem um labirinto gigante, tem uma piscina de lama, oficina de fogueira. Então tem diversas atividades. Então o dia inteiro tem atividade. É um passeio completo para a família. A ideia é vir, né? Trazer as crianças, os filhos. Isso. A gente está a 50 quilômetros do aeroporto de Congonhas, para ter uma noção, né? Mas como é por dentro da cidade, a pessoa vai levar aí 1h30 para chegar. Então não é uma viagem tão curtinha, né? E a gente está dentro da cidade, dentro pessoal. Da cidade de São Paulo, parece que a gente está em São Paulo, mas a gente está no extremo sul, ainda na cidade de São Paulo. Vou ficar o convite aí para vocês voltarem. Queria agradecer ao Miguel. Obrigado. Muito obrigada, Miguel. Eu agradeço a visita de vocês aí virtual, né? Uma honra para a gente ter o diretor do Borboletário Águas da Serra acompanhando a gente nesse passeio super legal. E é emocionante. Que bom, que bom que você gostou, Dani. Esse passeio é um espetáculo da natureza. Não é? E é um inseto que a gente conhece, né? Vê em tudo que é lugar, mas não tem noção de quanta coisa diferente tem, né? É um passeio divertido, educativo também.
entender esse processo da vida delas é muito interessante. É um inseto fascinante. Eu acho que é um dos insetos mais fascinantes que a gente tem. Eu acho que é um dos mais conhecidos, assim, né? Que o pessoal tem contato. É verdade. Bom, a gente está aqui, a gente voltou para a entrada, né? Isso. Com essa super fachada linda, maravilhosa. Pessoal, queria agradecer todo mundo aí que participou com a gente nesse super passeio pelo borboletário Águas da Serra. Como o Miguel disse, fica próximo, a gente está dentro da cidade ainda. Dê uma olhadinha no site, né? Isso, o site é Borboletário Águas da Serra. A gente abre aos finais de semana e feriados. Nas férias de dezembro e janeiro a gente abre sexta-feira também. Aí dá para passar um dia gostoso aí, sair um pouquinho da quarentena aí com segurança, né? Com certeza. Então tragam o pessoal, seus filhos, a família, a criançada, para passar um dia bem gostoso aqui no Borboletário. Muito obrigada. Queria agradecer também à Secretaria de Turismo Estadual e Municipal de São Paulo, que em parceria promoveu esse super passeio aqui no Borboletário, e espero vocês na próxima. Até lá. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Terminamos mais um tour virtual na cidade de São Paulo, com essas lindas imagens do borboletário Águias da Serra, que conta com várias atividades para vocês fazerem um passeio bem gostoso com a família. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais para acompanhar a nossa programação e as novidades que vem por aí. Até mais!